Discussão única do veto número 02/2021, veto total. Autoria do veto, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Autoria do projeto vetado, Vereador Paulinho dos Condutores. Assunto: veto total do autógrafo da Lei número 6.394/2021, que torna obrigatória a disponibilização da intérprete de linguagem brasileira de sinais, Libras, no estabelecimento de saúde do município que especifica. O veto está em discussão. Senhor presidente, nobres pares, por presente e a todos que nos assistem, boa noite. Mensagem de voto ao projeto de lei referente ao processo número 20, de 10 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Jacareí. Apesar da nobre justificativa apresentada pelo legislador municipal, existem razões que impedem a outorga sanção integral do projeto, Lei número 6.394/2021, em razão da inconstitucionalidade decorrente do vício material formal e contrariedade ao interesse público. Inicialmente, decorrendo a leitura do pretexto, projeto de lei, em seu artigo 1º, encontra-se evidência da invasão de prerrogativas principalmente inerente ao Poder Executivo. No momento em que a proposta de lei cita imposição obrigatória ao estabelecimento de saúde, sejam eles públicos ou privados, que provém apoio e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em consultas, internações, procedimentos e atendimentos em urgência e emergência, restando ocasionada violação aos princípios constitucionais da separação entre os poderes, além de interferir na administração de empresas privadas. Conforme explícita o dispositivo do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, Lei número 2.761 de 1990, é competência do prefeito prover o serviço e obras de administração pública, de acordo com o inciso 15, sendo que viola esta regra quando o Legislativo Municipal impõe que a administração pública capacite no prazo de 1 ano os servidores em Libra para atendimento em seu estabelecimento de saúde, conforme o artigo 2º do projeto de lei. O princípio da separação entre os poderes, artigo 2º da Constituição Federal e artigo 40, inciso 3º e parágrafo único da Lei Orgânica do Município, Lei 2.761 de 1990, que visa garantir a harmonia e independência entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. Foi infringido com a aprovação do projeto de lei número 20/2021, Lei 6.394/2021, que trata do assunto de competência exclusiva do prefeito, a atribuição dos órgãos de administração pública, bem como o aumento das despesas prevista nos projetos iniciais iniciativa do Executivo. A Lei Orgânica do Município determina a competência exclusiva do Poder Executivo, a elaboração de leis que versem sobre assuntos de funcionamento da administração, ficando esses a cargo do Poder Executivo legislar. Artigo 40, inciso 3º da Lei Orgânica do Município. Por essa razão, o projeto de lei em questão padece de vício formal de inconstitucionalidade. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que proferiu decisão cuja emenda transcrevo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 11.412, de 3 de dezembro de 2013, do município de São José do Rio Pardo, que impõe a participação do intérprete de Libra em sinais Libras em todo eventos públicos realizado no âmbito municipal, invasão à esfera legislativa do Poder Executivo, norma que afronta os artigos 5º, 25º, 47º, inciso 2º
e 14, 14º, 144 e 176. Inciso 1 da Constituição Estadual de São Paulo. Ação precedente direta de inconstitucionalidade, número 20.02.68.8, 13.2014, 8.26.000, publicado em 22 de agosto de 2014. Destaca-se que, ao obrigar o estabelecimento da saúde do município a prover atendimento em apoio intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, cria para a administração pública o dever de oferecer treinamento para os seus servidores públicos, demanda que será necessário contratar profissional para ensinar Libras para os servidores, sem previsão de quantos servidores deverão ter esse tipo de treinamento, gerando custos sem estimativa de impacto orçamentário e indicação de orçamento para esse serviço. Dessa forma, o projeto de lei aumenta os custos da administração municipal com o serviço proposto, circunstância que viola a regra prevista no parágrafo único do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, Lei número 2.761/1990, pela qual não se admite nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito aumento de despesa inicialmente prevista. Artigo 40. São iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre: inciso 1º, criação, transformação ou extinção de cargo, função ou empregos públicos na administração direta e autárquicas ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos. Inciso 3º, criação, estruturação e atribuições da secretaria ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 4º, matéria orçamentária a que se autoriza a abertura de crédito ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Inciso 5º, concessão em serviços públicos. Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesas previstas nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvando o disposto no inciso 4º, primeira parte. Conforme se observa na Lei Orgânica do Município, apenas projetos de matéria orçamentária podem ser apresentados por iniciativa parlamentar. Dessa forma, o disposto do parágrafo único do artigo 40 da Lei Orgânica não foi observado com esse devido cuidado, devendo ser respeitado o não aumento da despesa na propositora de leis de iniciativa exclusiva do prefeito. Ainda que fosse aceito o projeto de lei como de interesse local, é necessário observar o artigo 113 da ADCCT, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AD 6102, Tribunal Pleno, DJE 10 de fevereiro de 2021, cuja ementa transcrevo. Ementa ação direta de inconstitucionalidade. Direito financeiro, lei número 1237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores públicos efetivos da área administrativa da Universidade Estadual de Roraima, UERR. Alegação de ofensas ao artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e 113 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, ausência de prévia dotação orçamentária não implica inconstitucionalidade e impedimento de aplicação da lei concessiva de vantagens ou aumento da remuneração a servidores públicos no respectivo exercício financeiro. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, os artigos 113 da ADCT, dirige-se a todos os entes federativos, ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da lei impugnada, inconstitucionalidade formal, conhecimento parcial da ação e na parte conhecida, julgado procedente o pedido.
Modulação dos efeitos da decisão. 1. A jurisprudência dessa Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação de legislação que impede aumento de despesa no respeito ao exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade precedente. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação dos artigos 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. 2. O artigo 112, 113 da ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos precedentes. 3. A Lei 1237/2018 do Estado de Roraima cria e altera as despesas obrigatórias, de forma a gerar impacto orçamentário, ausência de prévia instrução da proposta legislativa, com estimativa do impacto financeiro e orçamentário nos termos do artigo 113 do ADCT, aplicável a todos esses entes federativos. Implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato nominativo, não obstante viciada a sua origem, acarretou pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e na parte conhecida. Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeito ex-nunc a contar com a data de publicação da data do julgamento. A proposta legislativa impõe obrigações ao Poder Executivo Municipal de disponibilizar intérprete da língua brasileira de sinais em consulta, internações, entendimento de urgência e emergência, consequentemente gerando ônus para o Poder Executivo, sem qualquer indicação de dotação orçamentária ou impacto orçamentário. É importante salientar que os projetos de lei que criem, expandem ou aperfeiçoem ações do governo deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que devem estar em vigor e nos dois subsequentes, com indicação de fontes de custeio, comprovação de que a criação ou aumento da despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas na LDO e as medidas de compensação com aumento de receita e diminuição da despesa de forma permanente, de acordo com o artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A boa intenção do presente projeto de lei esbarra na proibição constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar uma despesa sem indicação de sua fonte de custeio ou da dotação orçamentária para tanto. Saliente-se que esta regra é tão fundamental para a administração pública, de observância por todos os entes federativos, que possui regramento do artigo 113, do artigo das disposições constitucionais transitórias, incluindo das emenda constitucional número 95/2016, que destaca, artigo 113, a proposição legislativa que cria ou altera despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa de seu impacto orçamentário e financeiro. Um cuidado do legislador federal para que não se crie despesas sem que o poder público possa cumprir. Uma forma de gestão administrativa de coisa pública com responsabilidade, seguindo o princípio da indisponibilidade de interesse público e moralidade administrativa. Outro sim, há que atentar ainda ao disposto do inciso 4º do artigo 1º e artigo 3º da pretendida lei, o qual
estipula obrigações dos hospitais privados para prestarem atendimento com apoio de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. Importante salientar que a propositura legislativa interfere na atividade econômica realizada, garantida pelos princípios constitucionais da livre iniciativa privada. O princípio da livre iniciativa consta tanto no artigo 1º e 4º, quanto o caput do artigo 190 da Constituição Federal. A liberdade de iniciativa econômica no âmbito de sua Constituição, que defende a justiça social e bem-estar da coletividade, significa o livre acesso ao sujeito econômico e empreendedor, o que almejar sem interferência do Estado, com execução dos casos previstos em lei. A Carta Maior determina, em seu artigo 197, a possibilidade da prestação de serviço público da saúde e a iniciativa privada. Dessa forma, a proposta legislativa interfere na administração e organização ou iniciativa privada, impondo condutas na prestação de serviço, criando uma desigualdade entre pessoas jurídicas do mesmo ramo e da mesma região metropolitana. O Egrégio Superior Tribunal Federal possui entendimentos em defesa do princípio da livre iniciativa e da concorrência de seus enunciado 49 da súmula vinculante. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em que determinada área. Ressalta-se que a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania da Câmara dos Vereadores questionaram alguns pontos do projeto de lei, Lei número 6.394/2021, e que não foram respondidos de forma objetiva pelo autor do projeto. Assim, o projeto de lei surge como uma nobre intenção de auxiliar a população com atendimentos em estabelecimentos de saúde no município, com apoio de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, entendendo, devido aos motivos expostos, não se vislumbra a possibilidade de sua sanção. Portanto, constatado o vício decorrente da inconstitucionalidade material, inconstitucionalidade material, formal e ausência de interesse público, não existem condições que permitam a sanção do projeto de lei, Lei número 6.394/2021, impondo-se o veto total, cuja razão, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores. Assina prefeito Isaías José de Santana. Bom, esse projeto de lei está de autoria do vereador Paulinho dos Condutores. Ele passou por essa casa, a casa acabou aprovando por unanimidade, mas pelo seu mérito, tá? E o próprio autor do projeto de lei foi orientado pela nossa Comissão de Constituição e Justiça de que o projeto era inconstitucional. Mas, mesmo assim, o vereador conseguiu trazer para ser votado e a casa acabou votando por unanimidade, mas pelo seu mérito. Mas foi advertido de que haveria a possibilidade do prefeito estar vetando. E realmente o que aconteceu? Houve o veto total e agora está voltando para essa casa e hoje nós estamos votando aqui o veto total do nosso prefeito. Então peço aqui aos nobres pares que votem favoravelmente ao veto do prefeito municipal. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos assistem, cumprimentar as pessoas que estão aqui na galeria. Eu faço aqui na pessoa do Vicente Paulo Costa, já foi vereador nessa casa, e você que está nos acompanhando, e dizer que, infelizmente, esse projeto foi vetado. É um projeto extremamente importante, que visava
colocar intérprete de Libras nas UBSs, nos hospitais públicos, para que pudesse fazer a comunicação entre as pessoas que têm dificuldade na fala, dificuldade de se comunicar, e infelizmente houve aqui esse veto. E digo infelizmente porque eu já tinha apontado isso, que já se aprovou projetos aqui nessa casa que aumentavam a receita, que alteravam o orçamento do município, impunham despesas, e mesmo assim foi aprovado e sancionado pelo prefeito, né? E um projeto tão importante como esse, eu acho que valeria a pena, vereador Paulinho, dos condutores, o senhor que é o autor do projeto, valeria a pena a gente tentar encontrar aqui um caminho para que esse projeto aqui fosse se tornasse efetivo nas nossas UBS. Porque é muito difícil uma pessoa que tem dificuldade na fala, vereador Paulinho, que tem dificuldade de comunicação, conseguir passar o que ele está sentindo no atendimento médico. E você, o que se visava nesse projeto, não é que cada UBS tivesse alguém lá esperando alguém que tivesse problema na fala, tivesse problema de comunicação, o surdo e mudo, esperando, não era contratar um intérprete por UBS, mas é que a prefeitura pudesse fazer um projeto de capacitação de alguns servidores, para que a gente pudesse, então, garantir que os surdos e os mudos tivessem um atendimento mais digno na nossa rede de saúde. Então, é um projeto extremamente importante, que eu votei favorável aqui, e já tinha alertado que também poderia ter veto do prefeito, mas, como eu mencionei aqui, outros projetos que também alteravam a questão financeira do Poder Executivo foi aprovado aqui e sancionado. Então, eu esperava que esse projeto também tivesse sido sancionado pelo atual prefeito, pelo prefeito Isaías, para que então a gente pudesse garantir aos surdos e mudos que um atendimento mais digno, né? Eu acho que a nossa sociedade precisa caminhar nesse sentido, né? Ah, mas são poucos. Não, não são poucos. Se tiver um, nós precisamos garantir esses direitos, porque a nossa Constituição, ela é uma Constituição democrática, uma Constituição que assegura também às minorias os seus direitos. Democracia não é 51% a 49%, 51% ganha, 49% fica aplaudindo, não. A essência da democracia é realmente essa, é a gente assegurar, mesmo aqueles que são considerados minorias, também o seu direito. E nesse sentido aqui, com esse veto, a gente acaba por não dar esse avanço extremamente significativo na nossa rede de saúde, que é garantir aos surdos e mudos que tenham um intérprete de Libras que possam fazer essa comunicação na nossa rede de saúde. Então, eu espero, vereador Paulinho, o projeto foi vetado, mas eu espero que a prefeitura, que o prefeito Isaías possa, então, mandar alguma medida alternativa a esse projeto, para que possa efetivar esses intérpretes. Não precisa pôr um em cada UBS, um em cada hospital, mas qualificar os servidores para que possam, então, fazer essa comunicação. Então, eu vou aqui votar contrário ao veto, em razão disso, né? Porque abriu precedente nessa casa aqui, eu alertei quando abriu, e no meu voto, quando eu fui votar favorável, que eu justifiquei por que estava votando, então hoje eu vou votar contrário ao veto, porque se já houve precedente de fazer projeto nessa casa aqui, e alterar a estrutura financeira do Poder Executivo, e por o vereador ser da base, houve lá a aquiescência do prefeito, o prefeito concordou com o projeto, agora nós precisamos ter coerência, né? E a coerência é uma coisa que é um princípio que deve nortear a gente. Então eu vou votar contrário ao veto do prefeito, porque já expliquei lá atrás que esse projeto era fundamental e que tem amparo jurídico, se quisesse. A análise jurídica não pode ser da conveniência, mas tem que ser baseada no exame das leis e no exame da nossa Constituição. Muito obrigado. O projeto continua em discussão.
Não havendo mais ninguém que desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Roninha? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Sônia Patas Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável, veto. Como vota o vereador Abner de Madureira? Eu voto a favor do veto. Como vota o vereador Dudi? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sasaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Justificando o voto, senhor presidente. Não está sem. De novo? Alô? Justificando o voto, senhor presidente. Nós sabemos que o projeto ele é dividido em duas partes. O texto legal e o mérito. O mérito não tem que se discutir, é de suma relevância. Mas como eu disse, até sendo advogado, e terei essa coerência em outros projetos, se trata de um projeto que traz dispêndio ao município. Então, sou favorável ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhor presidente, eu sou contrário ao veto. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável ao veto. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável ao veto. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Pelo mérito, senhor presidente, de ter aí esses intérpretes de Libra nos postinhos, eu acho que se a prefeitura ela fizesse o remanejamento, não teria gasto, não. Eu sou contrário ao veto. O veto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 1 contrário. E 2 contrários. Próximo projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Qual foi o segundo que votou contrário ao projeto? Rogério Timóteo. Ah, sim. Próximo projeto.